Alguém pode se batizar na Igreja Adventista sem crer no dom profético de Ellen White? E aí, você já se perguntou por isso? Bom, o que fazer quando um amigo deseja se juntar ou experimentar o batismo? Hesita, tem dificuldade para aceitar o dom profético de Ellen White. Vamos entender esse aspecto em alguns pontos. Primeiramente, nós precisamos entender se esse dom é realmente bíblico. Então vamos lá, vamos entender a natureza do profetismo de acordo com a Bíblia. Veja, as Escrituras nos apresentam uma rica tapeçaria de figuras proféticas, algumas das quais não deixariam escritos, alguns desses profetas não deixaram escritos dentro das Escrituras Sagradas, mas eles têm autoridade e dom que vem do mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, cujas palavras estão contidas na Bíblia. Ellen White é considerada por muitos como se fosse parte desse legado profético, cuja missão é edificar, advertir e guiar o povo de Deus nos últimos dias. Agora, reconhecer o dom profético em sua vida não é colocá-la acima das Escrituras, como alguns pensam, mas afirmar que Deus continua a guiar o seu povo através de dons espirituais, como prometido em Atos 2, do verso 17 a 18, e também Apocalipse 12, o verso 17. Uma segunda coisa, o dom profético dentro do nosso contexto atual. Numa era que nós vivemos marcada por falsos profetas, você há de convir comigo, né? E doutrinas que são confusas, nós temos a necessidade de um discernimento espiritual que nunca antes demandou tanto isso. Quando a gente vai lá em Provérbios 29, verso 18, está escrito que existe uma corrupção que advém da ausência da visão profética. Não havendo profecia, o meu povo se corrompe. Por isso que a contribuição de Ellen White serve como se fosse um filtro doutrinário, ajudando a igreja a permanecer fiel às verdades bíblicas em meio a um monte de engano que se oferece por aí. A sua obra, ela não adiciona a Bíblia, mas ela enfatiza a importância de nós voltarmos sempre à palavra de Deus, como a fonte definitiva da verdade e também como sendo o meio único de instrução. Então, por isso, a gente tem que entender uma terceira coisa, um respeito que devemos ter e uma escolha pessoal diante do assunto do dom profético de Ellen White. Quando nós abordamos a questão do batismo e a crença no dom profético de Ellen White, é crucial você respeitar o processo da convicção individual. A leitura dos escritos e a compreensão do seu papel como sendo uma voz que exalta a Bíblia, isso pode ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Mas a decisão de aceitar esse dom como parte da fé adventista é profundamente pessoal e deve ser tomada com oração e orientação do Espírito Santo. A transparência e o amor devem guiar essas conversas, permitindo que cada pessoa tenha condição de explorar a sua fé em um ambiente de respeito mútuo. O que a gente pode concluir então sobre esse tema? O batismo, ele representa um marco significativo na jornada espiritual de uma pessoa, simbolizando a morte para o velho eu e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Agora, quando a gente contempla tudo isso, é necessário também você incluir o dom profético dentro desse processo todo, porque nós devemos lembrar que ele traz uma riqueza especial à tradição cristã da contínua atuação de Deus na história do seu povo. A reflexão sobre o papel de Ellen White dentro da comunidade de fé não deve ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade, você consegue entender? Para aprofundar esse entendimento e a apreciação pela maneira como Deus fala aos seus filhos. Nós devemos valorizar a Bíblia como a última regra de fé e prática, ao mesmo tempo em que reconhecemos a atuação do Espírito Santo através dos dons espirituais, incluindo o dom de profecia. Isso nos permite navegar as águas da fé com discernimento e também com graça. Que você seja abençoado pelos ensinamentos divinos dados através de Ellen White. Que você compartilhe essas bênçãos com outras pessoas, mostrando que seguir os conselhos de Ellen White não é um fanatismo, mas um privilégio.
Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, comente, deixe aqui alguma dúvida que você possa ter, mas não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama.